Muito bem, bom dia a todos e a todas. Começamos aqui uma jornada de direito penal eleitoral e temos o prazer de apresentar o professor Ulisses Augusto Pascolati Júnior. Professor Ulisses, antes de passar a palavra ao senhor, eu me sinto na obrigação aqui de fazer alguns agradecimentos e vou tomar, então, a liberdade de alguns minutos antes até de apresentá-lo oficialmente. Este curso, ou este aprimoramento, só foi possível pela autorização e engajamento do nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Paulo Sérgio Bran de Carvalho Galícia. Contamos também com todo o apoio da assessora da presidência, doutora Denise Indig Pinheiro. Também tenho que agradecer a desenvoltura e a colaboração do doutor Paulo Sorci, que é o juiz da segunda zona eleitoral, e não poderia aqui me esquecer também do esforço e, acima de tudo, da paciência de todos os serventuários aqui da Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Teria o prazer até de nominá-los, mas eu vou tomar a liberdade de fazer este agradecimento em nome da Vanessa Diniz. Então, extensivo a todos. Sem vocês, efetivamente, a gente não conseguiria chegar a esta data, a esta possibilidade de aprimoramento. Tampouco posso, e aqui faço a última referência a todos os participantes deste curso, em especial aqui os funcionários da primeira e da segunda zona eleitoral, e faço homenagem a eles também na pessoa das nossas diretoras, Cíntia e Ana, né? E que isto foi planejado pela presidência, pela assessora da presidência e por nós, da primeira e segunda zona eleitoral, uma forma de tentar trazer à luz informações precisas e preciosas para que a gente possa dar conta desse árduo trabalho que existe em ambas as zonas. Vejam que o nosso perfil deixou de ser um tanto eleitoral para a gente cuidar efetivamente dessa mistura, dessa simbiose criminal eleitoral, de forma que os nomes aqui escolhidos por Dr. Paulo Sorci e por mim foram pessoas que têm não só experiência, vivência como julgadores, vivência como professores e vivência também na área eleitoral. Então, espero que esta jornada renda muitos frutos, que seja benéfico aqui para todos. Aqui, então, faço depois desses agradecimentos, me cumpre seguir a liturgia e apresentar meu colega, meu amigo, meu irmão, professor Ulisses Augusto Pascolati Júnior, que foi formulado pelo Dr. Patinho. Na verdade, eu tenho certeza que o convite não se deu por causa dos cursos que fiz, dos títulos que tenho, enfim, mas pelo fato de nós sermos amigos, né? Então, eu tenho absoluta convicção que o convite se deu mais por causa do aspecto pessoal do que necessariamente do aspecto acadêmico. Mas, de todo modo, quero dizer que fico muito honrado e muito feliz por poder bater um papo com as senhoras e os senhores sobre direito penal, principalmente esse aspecto bem geral, uma vez que é a primeira aula desse curso. Depois, na semana que vem, ou na outra, eu volto a falar de crime organizado. E também quero agradecer aos funcionários aqui do TRE, que foram muito gentis e atenciosos em organizar o evento, sempre mantendo contato para que o evento saísse
bem organizado. Então, dito isso, também agradeço ao doutor Galícia, né, pela oportunidade da realização desse evento. Dito isso e feitos os agradecimentos, então passemos agora a tratar um pouquinho do direito penal. Eu preparei uma apresentação, já vou subi-la aqui, que se todos não tiverem acesso, por favor, me diga. Qual foi a ideia hoje, e até conversando com o doutor Patinho, para nós falarmos hoje? Eu pensei, inicialmente, em trazer alguns aspectos básicos do direito penal, parte geral, em especial da dogmática do direito penal, uma vez que ela acaba sendo esquecida, a dogmática, que é a fixação de institutos para trazer alguma segurança jurídica na interpretação do fato, né? E não só na interpretação do fato no sentido formal, mas na interpretação do fato no sentido material. Então, o direito penal, a parte geral, é a base de toda a construção jurídica penal, e essa base nem sempre ela é tratada com devido cuidado, né? Cito um exemplo das senhoras e dos senhores, quem é formado em direito, eu acredito que todos devem ser. Quando vocês estudaram direito penal na universidade, a parte geral, que é esse alicerce de toda a construção jurídico-penal, foi dado no segundo semestre e de uma forma meio assodada, né? Por quê? Porque se tem a ideia de que o direito penal são os fatos tidos como crime, né? Estão nas leis especiais, na parte especial do direito penal. Isso não é uma verdade. Quer dizer, até mas é uma verdade relativa, uma vez que a base do direito penal está na sua parte geral, na sua parte geral da parte geral, ou na teoria geral do crime, né? A partir daí que eu posso afirmar que alguma determinada conduta merece ou não pena. O problema é que no direito penal a grande pergunta da parte geral é: o que é crime, né? Parece uma coisa óbvia, mas ela não é tão óbvia como a gente pensa que é. Assim, este comportamento humano merece sanção? Ou seja, em outras palavras, esse comportamento humano é crime, né? Às vezes, numa leitura rápida de um tipo penal, um modelo de tipo penal, um modelo de crime, um modelo abstrato de conduta, que estão nas leis especiais, ou na parte especial do Código Penal, a gente fala, é crime. Nem sempre é essa a resposta que tem que se dar. Para eu chegar a afirmar que determinada conduta é crime, logo merece pena, eu tenho todo um caminho que eu tenho que seguir mentalmente. É o raciocínio que todo operador do direito, seja juiz, promotor, servidor, enfim, quem quer que seja, tem que fazer. Então, nessa primeira parte aqui do nosso bate-papo, eu vou tentar rapidamente estabelecer alguma ideia de como esse raciocínio deve ser feito, né? E na segunda parte, até atendendo o pedido do doutor Patinho ontem, vou falar da questão da rachadinha. E, na verdade, a partir até no final do exemplo da rachadinha, né, do que se entende como rachadinha, a gente consegue estabelecer a dimensão da dificuldade que é essa atribuição, essa ferramenta ou esse mecanismo de fazer a subsunção de uma conduta humana, né, em tese proibida pelo ordenamento, até o ponto que eu falo, então ela está subsumida a tal tipo,
tal modelo abstrato de conduta, logo eu posso afirmá-la que é crime. E se é crime, então eu posso aplicar essa ou aquela pena. Daí a dificuldade dessa interpretação da conduta humana para um determinado modelo abstrato de conduta penal. Bom, mas isso é a segunda parte. Nesta parte inicial, então, alguns conceitos bem básicos, e aí eu tento, então, uma hora e pouco, a tentar dar uma dimensão dessas estruturas do direito penal e como que o raciocínio do operador do direito deve se dar ao se defrontar com uma afirmação de que determinada conduta humana é crime. Muito bem. O direito penal em si, bem sucintamente, ele tem duas funções. Ele é um meio de controle formal, né? O meio de controle social formal, né? Que é exercido pelas instituições de Estado, né? Polícia, Ministério Público, Judiciário, enfim. Né? Também ele tem a função, além do controle social formal, de permitir o convívio social, né? A partir do momento que houve a formação do Estado, né? Nós delegamos parte da nossa liberdade a um órgão central, que é o Estado, para que ele pudesse regular a nossa vida em sociedade. Então, a gente cedeu parte do nosso direito de liberdade, até para evitar a guerra de todos contra todos. Então, o Estado, um órgão central, passou a regular o nosso convívio social. Muito bem. E trazendo para uma dimensão eleitoral, esse convívio social ele vem retratado, né, numa estabilidade democrática. Né? Porque, veja, todo o pressuposto de compreensão dos crimes eleitorais, na verdade, é estabelecer uma estabilidade democrática, ao menos que seja no âmbito formal, né? Numa democracia formal. Ou, em outras palavras, permitir a participação de todos no processo eleitoral. Né? Garantir o sufrágio e garantir que nada interfira nessa possibilidade livre de escolha das pessoas. E garantir a democracia, e repito, no aspecto formal, antes de mais nada, é garantir o convívio social. Né? Porque não é possível a convivência harmônica, livre e respeitados direitos de liberdade, especialmente os direitos de primeira geração estabelecidos no artigo 5º da Constituição, se não houver um pressuposto que é a democracia. E aí vem o direito penal, especialmente no âmbito eleitoral, que é para reprimir condutas que, de uma forma ou de outra, atentam contra essa estabilidade democrática. E o direito penal também tem como função, né, ainda que a questão de bem jurídico venha sofrendo paulativamente severas críticas, tendo em vista a dificuldade de conceituar o que é bem jurídico, mas ainda é um critério razoável, um critério importante de legitimação dos tipos penais, né? Que é a proteção de bens jurídicos. E, no nosso caso, no direito eleitoral, né, a proteção dos bens jurídicos tem estrita ligação com a estabilidade democrática. Né? Ademais disso, né, a própria justiça eleitoral, com a alteração de entendimento da jurisprudência, passou, então, também a abarcar outros crimes, né, que são os crimes conexos com os crimes eleitorais, passou a abarcar também uma outra gama de crimes, uma outra gama de bens jurídicos protegidos por esses crimes que estão fora do universo eleitoral. Né? E aí chamo atenção para a lavagem de dinheiro, que será uma aula que é ministrada, organização criminosa,
que é uma aula importante, tendo em vista a confusão que se faz com o que seria, de fato, uma organização criminosa e outros tantos tipos penais que foram abraçados pela justiça eleitoral. Mas, ao fim e ao cabo, a lógica de buscar uma resposta se aquilo é crime ou não, seja crimes eleitorais, seja crimes não eleitorais, passam pela mesma que quando eu falo para os meus alunos, pela mesma regra do bolo. Né? Na verdade, a parte geral, a teoria geral do crime nada mais é do que uma regra de bolo, ou uma regra para fazer um bolo. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma receita, né, que eu tenho que seguir passo a passo, uma estrutura após a outra, para ao final eu concluir que é crime, para ao final eu dizer que aquilo ali é um bolo. Né? E eu sempre dou o exemplo de um bolo de laranja. Um bolo de laranja básico, ele tem uma receita específica. X farinha, X ovo, um pouco de suco de laranja, e ao final sai um bolo de laranja. Só que a doutrina do direito penal é muito rica. E, às vezes, esse bolo ele acaba sendo incrementado. Né? Obviamente, nós não temos tempo para falar do incremento, mas eu vou falar da receita básica. E se nós raciocinarmos com base nessa receita básica, a gente já consegue chegar ao final e falar, é um bolo. Né? E se seguir passo a passo, o bolo não vai desandar. Né? Ele vai ficar bonitinho ao final como um bolo. Bom, a base de tudo isso, de toda a teoria geral do crime, não à toa é o artigo 1º do Código Penal, é o princípio da legalidade estrita. Né? E uma vertente do princípio da legalidade estrita é a taxatividade. Né? Então, eu tenho um tipo penal que ele é assim construído. Eu tenho sempre uma conduta que vem representada por um verbo e direito penal é linguagem, é forma de expressão de linguagem. Né? Então, eu tenho sempre um verbo e os seus complementos. Né? Então, eu tenho uma conduta nuclear, que é um verbo, e eu tenho os complementos típicos. Esses complementos típicos ou são complementos da própria lei, extraídos da própria lei, ou são complementos normativos que dependem de algum juízo de valoração. Mas então eu tenho sempre o núcleo e o predicado. Né? Quando a gente fazia aquela análise sintática lá na escola, então o professor dava uma frase, ele dizia assim, acha o núcleo. Aí ele achava. Daí ele falava, acha o complemento verbal. Achava, era algo que complementava o verbo. Assim, acha o complemento nominal. Era situações que completavam os nomes, advérbios, adjetivos, enfim. Né? E no direito penal isso não é diferente, uma vez que eu tenho uma conduta humana representada por um tipo penal que tem a característica da abstratividade, né? Então eu tenho que descrever como que essa conduta pode ser reprimida por pena. Né? Então, sei lá, o furto, tem o verbo subtrair para si ou para outro e coisa alheia móvel. Então eu tenho complementos que não dependem de interpretação e complementos que dependem de um juízo de valoração. O que eu não posso, porque é vedado pela legalidade estrita e pela taxatividade, é aumentar esse complemento de forma extensiva, que aí eu esbarro na legalidade. E eu também não posso fazer nenhum tipo de analogia que seja em prejuízo do réu, porque também eu vou além da taxatividade. O que eu posso fazer? Interpretação restritiva, ou seja, diminuir o alcance do tipo penal, até porque, não falei inicialmente e falo agora, o direito penal já dizia von List, lá no começo do século retrasado, é a carta magna do delinquente. Em outras palavras, é
um catálogo de condutas que diz, até para evitar o arbítrio do Estado, até que ponto o sujeito pode ou ir ou não. Em outras palavras, o sujeito que pratica um furto, ele tem a ciência prévia de que se ele praticar um furto, a sanção que ele pode sofrer é de 1 a 4 anos. Né? Então, por isso que List chamava da Carta Magna do delinquente. Em outras palavras, o direito penal limita o poder de atuar do Estado. Né? Bom, então eu sempre tenho que analisá-lo de forma restritiva. E se for realizar alguma analogia, ela não pode ser em desfavor, mas sim em favor, né, do imputado. Muito bem. Direito penal tem lá suas fontes, a principal delas a lei. Né? A principal delas a lei. A doutrina é sempre necessária para compreender as categorias dogmáticas que são utilizadas para a afirmação final de que determinada conduta é crime ou não. Né? Então, eu tenho a doutrina que ajuda na interpretação daquele determinado comportamento humano, né? E a jurisprudência também. Então, são duas fontes que colaboram, que ajudam na interpretação da conduta humana. Né? Mas o direito penal, até tendo em vista a dificuldade que existe no atendimento da legalidade estrita, né, da taxatividade, ele se utiliza de normas penais em branco. Né? O que significa isso? Significa que a lei estabelece um modelo típico, mas o legislador não consegue, diante da dinamicidade que são as relações sociais, ele não consegue a toda hora ficar alterando o tipo penal ou criando novos tipos penais para atender aquela determinada mudança. Então, o que ele faz? Ele se utiliza de uma ferramenta, de um expediente que são as normas penais em branco. Ou seja, eu tenho uma conduta que vem por um verbo e o complemento desta conduta, ela se dá por intermédio de atos normativos, sejam atos normativos legais, né? Que aí é a norma penal em branco homogênea, sejam atos normativos extrapenais, né? Que é a norma penal em branco heterogênea. Via de regra, atos administrativos, né? Resoluções, estava pensando autorizações, permissões, resoluções, enfim, são os atos administrativos típicos. Interessante que em todos os ramos do direito, essas autorizações, essas resoluções, essas permissões vêm por intermédio do poder regulamentar que é dado ao poder executivo para regulamentar determinada lei. Exemplo clássico que todos devem ter estudado na faculdade é a lei de drogas. Né? Então, eu tenho o modelo típico, seja do tráfico, seja do porte, enfim, só que eu não tenho a especificação do que é droga, o que seria droga. Essa especificação é dada por um órgão do Poder Executivo. Né? Então, vem lá o Ministério da Saúde, edita uma lei, edita um ato normativo dizendo o que é ou não droga. Muito bem, essa é a regra geral. Quando nós estamos no âmbito do poder da justiça eleitoral, nós temos as resoluções, então, o complemento normativo, e isso é interessante no âmbito da justiça eleitoral, esse complemento normativo, para eu afirmar que ao final, ao menos no aspecto formal, que a gente vai ver, conduta é típica ou não, é dada pelo próprio Poder Judiciário. Né? Diferentemente de qualquer outro ramo do direito,
A complementação do tipo penal é pelo poder, pelo próprio poder, em vários tipos penais que nós temos no direito eleitoral. A complementação é por resolução do próprio poder judiciário eleitoral, né? Que é uma permissão que é dada pelo artigo 105 da lei. Em resumo, então, alguns tipos penais, para eu afirmar a sua tipicidade, ao menos formal, no início, eu preciso ver a conduta central e olhar o complemento, né? E no mais das vezes, esse complemento estará num ato normativo do próprio Poder Judiciário Eleitoral, como é autorizado pela lei, o artigo 105. Muito bem. Bom, sempre que eu for analisar um determinado comportamento humano, isso aqui eu já falei, eu vou falar rapidamente, eu preciso olhar esta conduta, esse comportamento humano, né? Pensando que aqui, obviamente, a gente não vai tratar nem de longe de responsabilidade penal da pessoa jurídica, até porque no nosso ordenamento é muito restrito, né? Só cabe aos crimes eleitorais, aos crimes ambientais, mas, de toda forma, quando eu me deparo, né, na prática, com uma determinada imputação feita pelo Ministério Público, ou numa determinada investigação conduzida pela Polícia Judiciária, eu olho e falo assim, esse comportamento dessa determinada pessoa é crime, né? Eu tenho que olhar sempre sobre dois aspectos. O primeiro, e aí daqui a pouco eu volto e digo onde que isso se encaixa. Eu tenho que olhar sobre dois aspectos. O primeiro, assim, existe uma previsão geral e abstrata, ou seja, eu encontrei um crime na legislação. E a segunda pergunta que devemos fazer quando nos deparamos com aquele comportamento, dentro de uma lógica de um direito penal democrático, um direito penal protetor de bens jurídicos, ainda que, repito, essa ideia de proteção de bens jurídicos vem sendo, pouco a pouco, deixada de lado, mas ainda é um importante referencial de legitimidade, né? Eu preciso fazer a seguinte pergunta. Esta determinada conduta gerou dano? Ou esta determinada conduta expôs algum bem jurídico a dano efetivo ou a dano potencial, né? Gerou algum perigo, né? Algum perigo de dano, porque o direito penal ele se orienta ou pelo dano efetivo, né? Quando o bem jurídico vem efetivamente lesionado, ou com situações que, não obstante não tenha gerado um dano efetivo, expuseram esse bem jurídico a dano, né? Essa é a lógica, né? E o que vem a ser basicamente, eu gosto muito do conceito de Claus-Roxin, né? Que eu acho que talvez, a despeito de outros tantos, de doutrinadores de escola, mas esse talvez eu acho que é o mais fácil de nós compreendermos o que seria, né, bem jurídico. Realidades ou fins que são necessários para uma vida social livre, né, e segura. Você também que a segurança, o Roxin considera um bem jurídico. E aqui já puxo a aula sobre crime organizado, que o bem jurídico lá tutelado, ainda que tenha doutrinadores que falam que é a paz pública, até hoje eu não consigo entender o que seria uma paz pública, mas na realidade o bem jurídico tutelado lá é a segurança, né? É a segurança tanto real quanto cognitiva, ou, em outras palavras, a sensação de segurança e aquela determinada
a segurança real, né, na dimensão do Estado, uma vez que as organizações criminosas são estruturas que funcionam a látere, ao lado do Estado, né, e, em certa medida, desestabilizam as relações institucionais, né? Basta ver, por exemplo, organizações criminosas que têm agentes públicos envolvidos, né? Mas, então, eu tenho a segurança na dimensão objetiva de proteção das pessoas, que é assegurado na própria Constituição, e também a segurança na dimensão subjetiva, que é no sentido da sensação de segurança que é estabelecida em relação à sociedade. Então, eu tenho, sim, né, o bem jurídico, segurança nas suas duas dimensões, como um meio de proteção de um crime de conserto necessário, que é a organização criminosa, né? É um crime de consumação antecipada, mas aí a gente fala disso na próxima aula. Então, são realidades ou fins que são necessárias para uma vida social e livre. Por exemplo, social e livre, proteção do patrimônio, da integridade física e segura, que garanta os direitos humanos, direitos de liberdade, e fundamentais ao indivíduo, ou para isso que é interessante, o funcionamento do sistema estatal, erigido para a consecução de tal fim. Por exemplo, crimes contra a administração da justiça. Nós não podemos, e nós não convivemos, e nós não queremos conviver com uma justiça falha. Nós não queremos. Daí, por exemplo, o crime de falso testemunho. Daí porque os crimes dos artigos 19, 20 e 21 da Lei dos Crimes Organizados, né? Que são situações em que colocam em risco concreto a aplicação da lei. São situações que colaboram com a ineficácia do sistema de justiça. E isso nós não aceitamos, né? Nós não aceitamos, e toda vez que tem uma reportagem de que determinado sujeito ficou preso indevidamente por falha do sistema de justiça, aquilo nos incomoda, né? Basta ver na matéria de hoje, do jornal de hoje, um rapaz que foi confundido na cidade de Guarujá como um roubador ou furtador de motocicleta. O que aconteceu? A justiça, em todas as aspas do mundo, foi feita pela própria sociedade. E não à toa que há um delito, né, que proíbe a forma e qualquer tipo de justiça privada. É o artigo 345. Justamente para que a gente não corra esse risco, para haver a falha aí a justiça, obviamente, numa dimensão global, não só da correta aplicação da lei pelo juiz ao final, né? O sujeito acabou sendo linchado e morto indevidamente, né, por um erro na identificação do responsável pelo roubo, furto da motocicleta. Então, são todas categorias que trazem a legitimidade para a incidência do direito penal. Então, realidades ou fins que são necessários para uma vida social livre e segura, que garanta os direitos humanos e fundamentais do indivíduo ou para o funcionamento do sistema estatal erigido para a consecução de tais fins. A democracia é um desses objetivos, né? Como eu disse lá no começo, e a preocupação da Constituição com a democracia ela vem em mais de uma dezena de disposições legais, né? Tanto que fala no artigo 1º, Estado Democrático de Direito, durante a leitura da Constituição,
encontramos referências ao regime democrático, instituições democráticas, Estado democrático, enfim, a democracia no seu aspecto ao menos formal, né? Também nós temos a democracia no aspecto material, mas isso não vem ao caso, que é garantido pela justiça eleitoral. Certo? Muito bem, as fontes do direito eleitoral, Código Eleitoral, Lei Complementar 64, Lei 6.091, Lei 9.504, que são Lei Geral das Eleições. Todos eles trazem dispositivos penais eleitorais, né? Se eu pudesse organizar os crimes eleitorais, são esses, e todos voltados à proteção democrática, né? Então, crimes relativos ao corpo eleitoral, à formação e funcionamento dos partidos, inelegibilidade, propaganda, votação, resultado legítimo das eleições, organização e funcionamento dos serviços eleitorais, crime contra a fé pública eleitoral. Todos esses tipos que temos, se pudesse organizá-los, seria mais ou menos nesse desenho, né? Todos, direto ou indiretamente, não, todos diretamente, repito, protegendo a democracia, que é o substrato necessário para a convivência harmônica de todos em sociedade, né? Então, aqui já fica uma pequena observação. Quando nos deparamos com o tipo penal, e aí a gente chega à conclusão que aquele tipo ele é tão irrisório, ele não chega a desestabilizar nem de longe o regime democrático, talvez eu possa concluir que esse tipo penal não é crime. Por quê? Porque eu não ofendi um bem jurídico, e nem expus a perigo um bem jurídico tutelado pelo aquele tipo penal eleitoral. Talvez eu possa falar, então, não tenho legitimidade para a incidência da lei penal, não tenho legitimidade para a aplicação de pena, né? Ou, por exemplo, para a Roxin, que orienta toda a sua estrutura dogmática partindo da pena e não da conduta, né? Mas isso aí é outro tema. Ele essa conduta não merece pena. Por que não merece pena? Não merece pena porque ela não trouxe lesão efetiva ou potencial a bem jurídico. E, no nosso caso, né, a democracia no seu aspecto formal, né? Muito bem. Então, para eu afirmar, então, que determinado comportamento é crime, né, eu tenho que seguir a receita do bolo de laranja, né? No aspecto dogmático-analítico do crime, são construções legais e dogmáticas para eu afirmar que, ao final, determinada conduta é crime, eu tenho que passar pelas seguintes grandes estruturas pensadas pela doutrina e representadas para nós no Código Penal, desde o artigo 13 até o artigo 32, 31, né? Que é a estrutura da teoria geral pensada na reforma de 84. Né? Quando eu afirmo assim, o fato é crime, eu estou dizendo, em outras palavras, o quê? Que aquele fato é típico, que aquele fato é antijurídico e que aquele fato é culpável. Eu tenho estruturas que se sucedem ao tempo, ou seja, ao tempo do raciocínio do operador do direito. Por quê? Primeiro, eu tenho que afirmar que é típico, né? Depois, eu tenho que afirmar que aquela conduta é ilícita ou antijurídica. E, ao final, verificar se aquela conduta prevista na lei ilícita pode ser atribuída a um determinado sujeito específico. Então, eu tenho o crime, eu tenho um injusto na dimensão objetiva e tenho um injusto na dimensão subjetiva, né? Então, eu pus o crime ali em vermelhinho, que aquilo lá é a dimensão do injusto no aspecto objetivo, que é o momento que eu olho para o fato.
Eu olho para o fato. Eu olho para o fato, não à toa que, extraindo da Constituição, o nosso direito penal deve ser do fato e não do autor. O direito penal até tem hoje, na evolução do direito penal hoje, nós até temos um direito penal do autor, que não é totalmente desconectado do direito penal do fato, mas nós temos, que é o sujeito inimputável por doença mental, que o critério de orientação não se dá pela pena, mas pela medida de segurança, não se dá pela culpabilidade, mas se dá pela periculosidade, né? Então a gente tem isso, mas no nosso caso aqui, ainda mais na justiça eleitoral, eu não acredito que tenha grande incidência, né? Eu acredito assim, um crime eleitoral naturalmente eleitoral e um crime conexo eleitoral tenha incidência e tenha sido praticado por um doente mental. Eu não acredito, mas é possível. Mas, enfim, então a gente olha o crime no aspecto, no injusto objetivo, que é o fato, e eu preciso afirmar que esse fato tem previsão na lei, que esse fato tem umas outras subestruturas e que esse fato é ilícito, né? Eu posso até ter um fato, mas ele é lícito, né? Ou seja, um fato típico, mas que foi praticado num exercício regular de direito, né? Eu tenho, sim, a tipicidade, ao menos no aspecto formal, mas o ordenamento considera aquela conduta lícita. Então, eu não tenho crime, né? Ou um fato que tenha sido praticado em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, em exercício regular de direito ou em estado de necessidade. Ou que haja o consentimento do ofendido, né? Que é uma causa supra-legal de antijuridicidade, né? Às vezes também, quando o consentimento está inserido dentro do próprio tipo, e aí ele pode ser uma causa de atipicidade. Mas, em regra, está dentro da órbita da ilicitude. Muito bem, então eu olhei o comportamento. Eu falo assim, vamos primeiro olhar o aspecto objetivo do fato, direito penal do fato e não do autor. Eu tenho que identificar uma conduta, que é uma ação ou omissão, né? A omissão própria são os tipos penais homicídios próprios, exemplo, o artigo 135 do Código Penal, que é o crime de omissão de socorro, ou a omissão imprópria, né? Que é uma construção normativa, né, que se imputa determinada conduta àquele que não agiu quando deveria agir, né? Estando na posição de garante do não resultado daquele comportamento, né? E não acredito, difícil também talvez a incidência no direito eleitoral. E o exemplo da doutrina é a mãe que deixa de amamentar o filho acaba morrendo, né? São as hipóteses de garante, estão no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, B, C e D do Código Penal, que são os crimes homicídios ou comissivos por omissão ou omissivos impróprios. Então, eu tenho uma conduta que é uma ação ou omissão, dolosa ou culposa. No direito eleitoral não existe a figura do crime culposo, né? Não existe. Então, eu me restringo aos crimes dolosos. Até nos conexos aos crimes eleitorais, eu também não consigo vislumbrar um crime culposo. Então, em regra, nós temos uma conduta humana dolosa praticada por ação ou omissão, regra geral é ação, pode ser crime omissivo próprio, que o próprio tipo é construído de forma omissiva, ou omissivo impróprio, comissivo por omissão, quando há violação do dever de garante. Um resultado, né? Um resultado natural, são os crimes materiais que deixam um resultado
perceptível no mundo real, ou o resultado jurídico, que é a simples violação da lei. Nexo de causalidade, que o Código Penal adota a teoria da equivalência dos antecedentes, né? E tem lá o seu interesse, mas aqui é importante observar a teoria da imputação objetiva, né? Tem diversos critérios para nós percebermos a teoria da imputação objetiva, né? Eu tenho os critérios do funcionalismo moderado de Roxin, os critérios do funcionalismo radical de Jacobs, mas o fato é que são critérios que a pergunta que deve ser feita é esta determinada conduta, porque muitas das condutas eu não consigo estabelecer um nexo entre ação e resultado. Por quê? Porque elas não têm resultado. O resultado vem retratado no perigo, né? Vem retratado no perigo que aquela determinada conduta pode ter gerado, né? Aí eu preciso analisar o perigo, se tinha permissão para agir daquela forma, se não havia permissão para agir daquela forma. Enfim, eu tenho, em relação aos crimes materiais, um nexo de causalidade de causa e efeito tranquilamente. Em relação aos crimes que não são materiais, por exemplo, os crimes de perigo abstrato, né, o nexo de causalidade vem retratado na teoria da imputação objetiva, né? Se o risco era permitido, se o risco não era permitido. E aí eu consigo estabelecer um nexo de causalidade. E, por fim, nesse primeiro, dentro dessas subestruturas do que seria um fato típico, né, a tipicidade formal. Indiretamente, eu já falei dela aqui, que é a tipicidade, tanto no âmbito formal quanto no âmbito material. O âmbito formal é a mais fácil de todas, é a perfeita subsunção do fato à norma, né? É igual aquele joguinho, aquele brinquedo de criança, né? A criança, então, tem lá um triângulo, um retângulo, um quadrado e um círculo, e uma bolinha. Ela tem que pegar o triângulo, encaixar dentro do triângulo e aí cai dentro do brinquedo, o quadrado encaixar dentro do quadrado e cai dentro do brinquedo, e, enfim, assim sucessivamente. A tipicidade formal é exatamente isso. Eu pego aquela conduta humana e tento encaixar em todos os elementos do tipo penal, né? Eu tenho que pegar a conduta e encaixar em todos os elementos do tipo, na conduta nuclear e nos seus complementos, o complemento normativo ou o complemento legal, e afirmar que aquela conduta é crime. Mas eu tenho que ir além, né? Eu tenho que falar, bom, tá certo, tudo bem, no aspecto formal aquilo é crime, mas teve efetiva lesão ao bem jurídico? Esta é a grande pergunta. O nosso direito penal se orienta pelo princípio da não ofensividade a bens jurídicos. Ainda é este o direito penal. O funcionalismo radical, né, de Jacobs, de Strattenwert e outros tantos alemães, né, e também espanhóis, disse, não, eu não preciso. O bem jurídico, no fim e ao cabo, é a proteção da norma, né? Mas não é esse, né? O nosso direito penal, a nossa parte geral, a nossa estrutura de base da dogmática do direito penal é de 84. Né? De 84 é verdade que o funcionalismo de Roxin já existia, mas o fato é que a nossa reforma foi orientada pelo finalismo de Wälzer, né? E ele não abre mão da ideia do bem jurídico. E aí
Aí eu trago para a minha atuação prática do dia a dia, eu também não abro mão de verificar quando da aplicação da lei, seja em sentença, seja em recebimento da denúncia, seja em absolvição ou não sumária, se aquele determinado comportamento ofendeu de modo direto um bem jurídico ou, pelo menos, o expôs a perigo. Né? Se eu não chegar a essa conclusão nem de uma forma e nem de outra, para mim, aquele determinado comportamento é atípico, né? Por faltar o fato típico. Porque, a conduta, resultado, nexo e tipicidade são elementos do fato típico. Né? Eu concluo falando, isso não é típico, ao menos no aspecto material, não há legitimidade para a incidência da lei penal, logo eu não considero crime. Né? Então, eu tenho, sim, essa vertente de interpretação que é que vai além do formalismo, né? Vai além do mero silogismo de fato, lei e conclusão, né? Vai além disso. Né? E nós, enquanto poder judiciário, temos que ir além disso. É admissível essa compreensão de que o direito penal se esgota na tipicidade formal pelas agências de persecução, seja o Ministério Público, seja a Polícia Judiciária. É compreensível que eles assim agem. Né? Agora, para quem está no Poder Judiciário, tendo o direito penal, atendendo aquelas funções que eu disse no início, e caminhando um pouco mais, o Poder Judiciário contra-majoritário, né? E essa é a essência, né? Porque aquele que é acusado, o imputado, ele está dentro de uma minoria. Ah, professor, não é possível, tem um monte de crime aí, mas é a minoria. Né? É a minoria. Né? O descumprimento da lei não é feito pela maioria, é feito pela minoria. Então, e o judiciário está aí para justamente garantir direitos de qualquer tipo de minoria. E lembra, von List já falava carta magna do delinquente. Então, a gente tem que limitar a incidência do direito penal e limitar aquilo que realmente impor. Por isso que é um vetor importante de interpretação a dimensão material, ou seja, lesão efetiva ou potencial ao bem jurídico. E aqui fica a observação do princípio da insignificância que, para mim, olhando os tipos penais do direito eleitoral, tem uma ampla incidência. Né? Se pegarmos os tipos penais do direito eleitoral, verificaremos que muitos deles, o preceito secundário é uma multa. Quando o preceito secundário traz como pena uma multa, isso se aproxima mais de uma contravenção penal do que propriamente de um crime. Isso se aproxima mais de um comportamento que não é penalmente relevante, que eu não consigo extrair uma legitimidade material, uma ofensa direta a bens jurídicos, e tanto não o é, eu resolvo com uma multa. O que me faz crer, o que me faz acreditar que o mero poder regulamentar do Poder Judiciário Eleitoral, ou as sanções administrativas que seriam cabíveis, já são suficientes para a repreensão daquela conduta. O direito penal poderia ficar de fora. Né? Então, é um exemplo que a incidência direta do princípio da insignificância. Né? Ou em outros tantos exemplos de propaganda eleitoral, dia da eleição. Será mesmo que o direito penal precisa incidir naquela situação? Né? Ou apenas o poder de polícia, que é típico do juiz eleitoral, do promotor eleitoral, enfim, já não seria suficiente
para a repressão? Se concluirmos que sim, em outras palavras, estamos reconhecendo a insignificância do comportamento ou, em outras palavras ainda, afirmando que aquele comportamento não é desvalorado penalmente. Ou, em outras palavras ainda, dizendo que aquele comportamento não merece pena do âmbito penal. Deixa ser resolvido por outras esferas de controle social. Por exemplo, o poder regulamentar e o direito administrativo próprio do poder que em qual está inserido o poder regulamentar. Né? Como uma outra subestrutura que está dentro ainda do fato típico, que eu gostaria de chamar a atenção, é o erro de tipo. Né? É aquela falsa percepção de algum elemento do tipo, que está retratado no artigo 20 do Código Penal. E interessante, né, que, não havendo tipo eleitoral culposo, né, independe, né, se o erro de tipo é excusável ou inexcusável. Por quê? Porque quando a gente pensa em erro de tipo, o erro de tipo por si só, como é aquela falsa percepção da realidade, ele sempre afasta o dolo. Sempre. Sempre. Só que ele permite a punição a título de culpa se houver a previsão de crime culposo. Né? Então, eu tenho lá o erro de tipo excusável afasta o dolo e a culpa. Né? Ou aquele erro de tipo perdoável, excusável, invencível, ele afasta o dolo e a culpa. Muito bem. Agora, o erro de tipo que é não excusável, ou que seria vencível, né? Se a pessoa tivesse um pouquinho de cuidado, de zelo, iria perceber os elementos do tipo, esse permite a punição a título de culpa. Muito bem. Mas qual é a diferença dessa para o direito eleitoral? Nenhuma. Nenhuma. Por uma simples razão, não existe tipo culposo. Logo, o erro de tipo, seja ele excusável ou inexcusável, ele sempre afasta o dolo. E, numa dimensão de direito penal de culpabilidade, né, em que um dos vetores de interpretação é a culpabilidade, eu tenho que afirmar que aquela determinada conduta, ela tem previsão objetiva, é a dimensão objetiva da conduta, mas a gente não pode deixar de afirmar que aquela conduta tem uma dimensão subjetiva, ou seja, o dolo culpa. Né? Por quê? Porque sendo o direito penal do fato, o direito penal que reprime conduta humana, esta conduta deve ser, ao menos, praticada com culpa. Em outras palavras, não existe responsabilidade penal objetiva no direito penal. Responsabilidade penal objetiva fica lá para o direito do consumidor, fica lá para o direito ambiental, na reparação do dano ambiental, fica lá para o direito de reparação por ato do Estado, a reparação por ilícito do Estado, fica lá, em algumas hipóteses, do artigo 932 do Código Civil, enfim, mas não é o nosso caso. Se nós pensarmos em direito penal, nós necessariamente ou encontramos o dolo ou encontramos. Né? Eu sei que a compreensão do dolo demandaria uma aula inteira, né? O aspecto normativo, o aspecto psicológico ou o aspecto de extração do contexto fático, do contexto social, como faz Hassler. Né? Mas, ao fim e ao cabo, temos que achar o dolo. Senão, a conduta, o comportamento que não é doloso, não é culposo, ele não é típico. Logo, ele não é crime. É sempre essa lógica. Né? Então, se eu não tenho conduta, por exemplo, uma ação externa que mecânica, e aperto o meu braço, exemplo, se eu não tenho conduta, eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. Se eu não tenho um resultado natural ou jurídico, o jurídico
sempre vai ter, né? Porque dificilmente eu não vou ter uma subsunção, ao menos no aspecto ideal. Né? Eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. E se eu não tiver um nexo de causalidade, eu não vou ter o fato típico, eu não vou ter o crime. E se eu não tiver uma tipicidade formal ou material, lesão efetiva ou potencial a bem jurídico, eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. Né? É essa a lógica. Né? E cada uma dessas estruturas aqui, como eu disse, elas se sucedem. Elas se sucedem. Primeiro eu olho o fato típico, depois eu olho se ele é ilícito, depois eu olho para o agente. É esse o raciocínio que nós temos que fazer. É claro que dentro de cada uma dessas grandes estruturas analíticas, eu tenho subestruturas, mas é assim que funciona. Né? É esse o nosso raciocínio diário. É que às vezes vem tudo junto, a gente raciocina tudo junto, que é muito da prática, e aí conclui ao final se é crime ou não. Mas se eu afirmei, então, que o fato é típico, né? Que eu tenho uma conduta, um resultado nexo e uma ofensa direta bem jurídico, eu posso, e que não houve erro, né? Porque o erro afasta o fato típico, eu afirmo, então, bom, deixa eu ver se ele é ilícito. Aí, basicamente, não haver causas excludentes, sejam legais ou supralegais. Né? Aqui eu chamo a atenção, como eu disse, do consentimento do ofendido. Né? E eu volto aqui, eu não falei, eu não pus, porque tem um debate doutrinário aonde que se adequaria a adequação social. Se aquela conduta ela é tão comum, ela já foi aceita pela sociedade. Então, veja, quando eu falo de adequação social, se aquela conduta já é tão aceita, tão comum, tão consuetudinária, que a sociedade livremente aceita, eu pergunto, mas se a ideia do direito penal é permitir, uma das ideias, é permitir o convívio social, se aquela sociedade aceita aquela conduta, a pergunta é, que legitimidade tem o direito penal para interferir nisso? Né? Porque a própria sociedade já aceita aquela conduta, que é a adequação social, a conduta adequada socialmente. Mas se então a sociedade aceita, interesse tem o direito penal em regular isso? Resposta, nada. Tá bom, nada. E aonde eu adequo isso? Né? Porque para eu falar nada, eu tenho que falar não é crime. E para eu falar que não é crime, eu tenho que seguir a receita do bolo de laranja. Né? Então, eu falo, não, isso aí é adequado socialmente. Traduzindo em linguagem dogmática. Ou eu ponho a adequação social dentro da tipicidade material, e não está errado, né? Weltzel assim age, né? E diz, fala, ó, a adequação social é aqui, ó. É uma vertente da tipicidade material. Perfeito. Ou eu, como dizia Mirput, eu coloco a adequação social aqui como uma adequação social aqui como uma causa supralegal de extinção da ilicitude. Né? Não tem problema. Aí critério tem, claro, toda uma construção é dogmática, mas ao fim e ao cabo, se eu digo que não tem fato típico, ou se eu digo que não é ilícito, dá na mesma que eu não tenho crime. Né? Então, a resposta prática, ao final, é a mesma. E aí, por fim, depois de eu analisar o fato, eu olho para a pessoa. Né? A culpabilidade tem lá suas estruturas. Né? Regra geral, assim, muito rapidamente, as três grandes subestruturas da culpabilidade é a imputabilidade, capacidade de atribuir responsabilidade penal. Aí eu vejo se o sujeito tem mais de 18 anos, eu vejo se o sujeito não é doente mental, e eu vejo se o sujeito não estava embriagado de forma fortuita ou por força maior.
que é a embriaguez. Dito isso, eu vejo a segunda grande estrutura é a potencial consciência da ilicitude. Eu verifico se naquela situação que se encontrava o sujeito, ele conseguia compreender o caráter ilícito do fato. Diferentemente do erro de tipo, né, ele não se equivocou em relação ao que ele fazia. Não. A conduta era certa. Ele só não tinha ciência ou não conseguiria alcançar essa consciência do que aquela conduta que ele levava a efeito era reprimida, era proibida pelo ordenamento jurídico, né? E aí é o erro de proibição, né, que afasta a culpabilidade, logo, ao fim e ao cabo, afasta o crime. Né? Por quê? Porque se eu não tenho culpabilidade, eu não tenho crime. Ou seja, se ele agiu com erro, porque ele não tinha o potencial consciência daquela ilicitude, eu não tenho culpabilidade e eu não tenho crime. Veja que a culpabilidade eu estou olhando para o sujeito, né? Porque o erro de proibição leva em conta as características da pessoa. Será mesmo que aquela pessoa, né, que foi contratada para receber lá R$ 50 para ficar... Pessoal, estou dando um exemplo assim, que me veio aqui na cabeça. Será que aquela pessoa que foi contratada por R$ 50 para ficar segurando uma placa perto de uma escola no dia de votação, né? Será que essa pessoa tinha, de fato, potencial consciência da ilicitude do seu comportamento? Né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da formação e de aspectos culturais, sociais daquele indivíduo. Se concluir que essa pessoa não tinha a menor condição de alcançar o caráter ilícito do fato, eu, em outras palavras, estou dizendo, não, ela não é culpável. Logo, se ela não é culpável, ela não praticou crime. Então, o inquérito tem que ser arquivado, a denúncia tem que ser rejeitada, ou, ao final, o sujeito tem que ser absolvido. Né? É essa a lógica. Né? E é assim que tem que se pensar. Então, o fato é típico antijurídico, o sujeito é imputável, tinha consciência? Não, não tinha. Então, tá afastada a culpabilidade. E o terceiro grande subestrutura da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. Né? E no nosso código vem traduzida na coação moral irresistível e na obediência hierárquica. Né? E também, a partir daí, nós conseguimos extrair a ideia de liberdade na atuação criminal. Em outras palavras, naquela situação que o sujeito estava, ele era livre para agir de acordo com o direito. O que é agir de acordo com o direito? Cumprir as normas. Né? Porque ainda nessa altura do campeonato, a base da nossa culpabilidade ainda já tem diversas posições. Ao contrário, uma delas do Roxin, que é a que eu mais gosto e a que eu uso, né? Que a culpabilidade vem integrada com um elemento de merecimento de pena, mas isso não vem ao caso. Mas grande parte da doutrina, principalmente dos mais clássicos, vamos encontrar que a base da culpabilidade ainda é o livre-arbítrio. Ou seja, capacidade e o livre-arbítrio na dimensão teleológica, na dimensão religiosa, capaz de escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal. Trazida essa dimensão para o mundo jurídico é capacidade de agir de acordo com o direito ou contra o direito. Essa capacidade de escolha, essa livre escolha, esse livre-arbítrio, era de fato livre? Se conclui que era, ele é culpável, merece pena, logo ele praticou um crime. Se concluir que essa escolha não era livre, ele não tinha culpabilidade. Pensemos no sujeito que agiu de determinada forma
ou com um determinado tipo eleitoral, por exemplo, foi votar em nome de outro, né? Porque é um crime eleitoral, e assim o fez porque seu filho estava ameaçado. E assim o fez porque a milícia disse que se assim ele não agisse, ele seria morto, ou o filho seria morto, ou ele seria expulso da comunidade. Exemplos. Bom, aí você fala, putz, ele não tinha como agir entre o bem e o mal, entre o caminho do lícito e do ilícito, entre o caminho do direito ou do não direito. Aí eu falo assim, era exigível que ele agisse de acordo com o direito? O que é agir de acordo com o direito nesse caso específico? Não votar em nome de outro. Mas é exigível? Se assim ele não fizesse, corria risco dele ser expulso da comunidade onde ele mora. Não é? Enfim, né, pessoal? É essa ideia da culpabilidade. Se eu concluir que ele não era livre, não era exigível, logo a conduta não é culpável, logo ele não praticou crime. Tem que ser absolvido, denúncia rejeitada, inquérito arquivado, enfim, qualquer mecanismo processual que interrompa a persecução penal. Né? Concluído, então, que o fato é típico, ilícito ou culpável, né? Pode ser que o bem jurídico, de fato, não foi ofendido. Né? Mas a conduta inteira está perfeita. Todos os elementos do tipo foram realizados. Mas o bem jurídico não sofreu dano por circunstâncias alheias à vontade da pessoa. Né? Houve aliás, o que orienta a tentativa é a exposição concreta de perigo. Né? Basta ver a tentativa branca. Né? O sujeito dá um tiro no outro, erra o tiro, passa, só que expôs o bem jurídico vida a perigo direto e iminente. Né? Essa é a ideia da tentativa. Então, se eu chego à conclusão de que o bem jurídico sofreu perigo, mas não sofreu dano, e que a conduta típica, ilícita e culpável, eu estou na esfera da tentativa, artigo 14 do Código Penal. Né? A tentativa, eu tenho a realização de todo o plano delitivo, eu tenho a realização de todos os elementos do tipo, mas o resultado não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade da pessoa. Muito rapidamente, pessoal, a tentativa, ela tem algumas fases, né? Estou aqui resumindo bastante, que é a fase da cogitação, que eu penso o crime, escolho os meios, vejo os danos colaterais, vejo tudo aquilo que pode acontecer, isso é impunível. Por quê? Porque o direito penal não pode escrutinar o pensamento de ninguém. Isso está dentro da lógica do princípio da culpabilidade. A gente não é o direito penal só reprova conduta, não reprova pensamento. Né? Então, a fase da cogitação pouco interessa para o direito penal, não é desvalorada penalmente. A fase da preparação é o momento que aqueles meios que eu escolhi, eu começo a pô-los em prática, né? Mas a preparação por si só não é punível, por si só não se pune. Né? Exemplo, vão matar o sujeito enforcado com uma corda. Aí vou comprar a corda. Comprar a corda não é crime. Né? Logo, é impunível. Né? Agora, vou matar um sujeito com uma arma. Então, a preparação, a aquisição da arma, obviamente sem autorização legal, por si só é crime. Né? E eu sempre dou um exemplo do Estatuto do Torcedor, né? Que é uma fase de preparação que o legislador transformou em crime. Né? Se você andar pela rua com um bastão de madeira na mão, não é crime. Eu quero
matar o meu desafeto com uma paulada na cabeça dele. E eu vou até ele com um porrete na mão. É indiferente penal eu estar com um porrete na mão. Certo? Então é a fase da preparação. Por quê? Porque o meu plano delitivo é agredi-lo. Beleza. Mas quando há um jogo de futebol e eu sou torcedor de determinado time e eu estou num raio próximo ao estádio, com o mesmo porrete na mão, eu vou lá dar com o porrete na cabeça do meu desafeto ou do torcedor adversário, esta fase de preparação própria de direito penal já considera crime. Então, a lei tipificou uma preparação como crime autônomo, que é, em resumo, estar próximo ao estádio de futebol com um porrete na mão, sendo torcedor. Né? E os crimes de conserto necessário ou os crimes praticados com um número mínimo de pessoas, como será o crime que a gente vai ver aqui, o crime de organização criminosa. Né? É um crime que se antecipa à tutela penal, se pune aquele agrupamento de pessoas, no caso da organização criminosa, que se estrutura de determinada forma, uma divisão de tarefas e cujo objetivo é a prática de crimes. Na verdade, a lei fala de infrações penais com penas superiores a 4 anos. Essa organização nem chegou a praticar os crimes, ou que infração não existe infração com pena de 4 anos. Mas não chegou a praticar o crime pelo qual ela estava estruturada. Mas a própria forma dela estruturar aquele agrupamento de pessoas, aquele concerto delitivo, já ofende o bem jurídico. Segurança, então é um crime de preparação que antecipou-se a tutela penal, né, na dinâmica da prevenção geral da pena. Então, já se pune desde já. E a execução, obviamente, é o início de exposição indevida do bem jurídico a risco, né? A teoria adotada pelo Código Penal é objetiva formal, que significa a hora que eu começo a ofender o bem jurídico, quando eu começo a executar o núcleo típico. Aí eu já posso falar em tentativa. Né? Realizei tudo o que eu tinha planejado, consumação, e o que vem depois é exaurimento. Em regra, o exaurimento não se pune também, só se o exaurimento for um crime autônomo. Por exemplo, ocultação de cadáver. Eu planejei tudo, executei tudo, matei. Aí eu pego e oculto o cadáver. Né? A ocultação do cadáver seria exaurimento, mas como há uma previsão de tipo autônomo, acaba também sendo punido em concurso. Né? A mesma lógica da preparação vale para o exaurimento. Né? Pessoal, eu sei que eu estou falando muito rápido, porque tem bastante tema. Né? Deixa eu só olhar aqui, se tem alguma pergunta. Não tem. Não tem. Muito bem. E aí, isso foi um panorama muito rápido do que é importante para o direito penal. E aí, eu trago aqui agora o problema da rachadinha. O problema da rachadinha. Como eu respondi para o doutor Patin ontem, a rachadinha dá assim, uma aula própria. Tamanho é a dificuldade de tipificação da rachadinha. Né? Por quê? Pessoal, aí eu sigo aqui tentando estabelecer um pouquinho do que seria a rachadinha. A rachadinha, pessoal, é um fenômeno multifacetado. Né? O que significa isso? Significa que eu tenho que considerar diversos enquadramentos possíveis a depender da dinâmica estabelecida entre as pessoas envolvidas, em regra, um político e um assessor, né?
e a natureza da lesão provocada tanto pela atuação do político quanto pela atuação do assessor. Né? A rachadinha, via de regra, se refere a um acordo firmado entre o político e o assessor. Esse assessor é contratado com verba do gabinete do político, né? E se estabelece uma divisão dos vencimentos, né, que deveriam ser auferidos exclusivamente pelo assessor. Essa é a regra geral. Né? Então, o vencimento deveria entrar no bolso exclusivamente do assessor. E temos algumas hipóteses. Né? Temos algumas hipóteses. Por exemplo, funcionários fantasmas. Quem são os funcionários fantasmas? Não exercem função de assessoria ao político. O vínculo laboral é fictício. Né? O fantasma pode ficar com uma pequena parte do salário, né? Dá lá, sei lá, o salário do fantasma é R$5.000, você dá 500 conto para o fantasma, né? E o agente político fica com grande parte do vencimento, fica com R$4.500. Ou, inclusive, fica com o salário todo. O fantasma não recebe nada. Né? Essa é uma hipótese. Aí temos outra hipótese. Qual é? Também do funcionário fantasma. Mas é aquele funcionário fantasma que não exerce vínculo laboral de assessoria, mas há um desvio de mão de obra. Né? Naquela outra hipótese, o funcionário fantasma ele apenas é contratado, né, ficticiamente pelo agente político e ele não recebe nada ou recebe um pouquinho. Né? Agora, tem os funcionários fantasmas que acabam prestando serviços particulares ao político e recebe dos cofres públicos. Então, é aquele funcionário que ele é fantasma, por quê? Porque ele não exerce nenhum vínculo laboral no gabinete do político. E ele recebe o salário. Nesse caso, o político nem acaba ficando com parte do salário, nem com o salário todo. Mas o funcionário ele presta serviços particulares ao político recebendo dos cofres públicos. É uma espécie de rachadinha. Por exemplo, vive como motorista do político. Vive como jardineiro do político, vive como segurança do político, mas não exerce nenhuma função pela qual ele é retribuído. Né? A assessoria propriamente dita ou trabalha no gabinete fazendo esta ou aquela função. Né? E aí temos os funcionários reais. Né? Quem são os reais? São aqueles que prestam serviços no gabinete, mas repassam parte dos vencimentos ao parlamentar. Né? Em alguns casos, as verbas são divididas para a contratação de um número maior de assessores, né? Havendo aqueles que trabalham de maneira informal para o gabinete. Então, temos a situação de que o sujeito, de fato, trabalha no gabinete. Ele trabalha lá no gabinete. Mas, em alguns casos, a verba é dividida para a contratação de um número maior de assessores. Né? E tem, inclusive, aqueles que trabalham no gabinete. Então, nós temos, pessoal, algumas situações em temos um funcionário fantasma, em que vamos colocar de o fantasma 1, né? Que tem um vínculo fictício. Temos o funcionário fantasma, que faz serviço privado para o político. Temos o funcionário real, que presta serviço, mas repassam parte do salário ao parlamentar. Em alguns casos, até as verbas são divididas para a contratação, e esse caso seriam
o funcionário real 2, como pus. Que as verbas são divididas para a contratação de um número maior de assessores. O parlamentar acaba nem ficando com nada, né? E tem alguns, inclusive, que trabalham de maneira informal para o gabinete. São essas as espécies de funcionário. E aí nós temos que ver assim, e o acordo que foi estabelecido entre eles? Como foi, né? Como que foi o acordo para os repasses de salário? Porque ele pode se dar em momentos diversos. A divisão ou a retenção de salário é apresentado pelo agente político como condição para a contratação do assessor. E aqui eu já adianto, é uma linha tênue para a corrupção. Ou casos em que a solicitação é feita após a contratação. Então, o sujeito foi contratado, belezinha, para trabalhar, para receber o salário, mas aí, já depois da contratação, é que a solicitação é feita após a contratação, quando o assessor já estava investido no cargo. Né? O que mais? A relação que se estabelece entre o agente e o assessor, o repasse de valores, pode ser tanto fruto de uma exigência sob tom de ameaça, aqui a concussão, ou uma chantagem dirigida a uma pessoa que depende do emprego, que é aquela ameaça velada também da concussão. Ou pode ser resultado de um acordo de ambos, assessor e político, que levam vantagem naquela contratação. Em resumo, pessoal, a depender de como analisamos os elementos típicos desta conformação fática que eu narrei, nós podemos concluir: a conduta é atípica. Por quê? Porque não encontrou um enquadramento minimamente formal entre ou nos tipos de peculato, desvio, concussão ou corrupção. É o exemplo daquela conduta que o servidor ele contrata várias pessoas, rebaixa o salário, mas ele não recebe nada. Só é a oportunidade de contratar mais gente para o seu gabinete. Ou também o crime pode se dar na dimensão do peculato desvio. É o funcionário fantasma, em que é utilizado para atendimento exclusivo do agente, né? Ou e o peculato desvio está no artigo 212 que eu leio aqui para vocês, pessoal. Apropriar-se o funcionário público do dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular de que tenha posse em razão ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. E aí tem a hipótese também de que ele é contratado o funcionário e parte do salário é desviada em favor do agente público, né? E também pode, se houver uma ameaça, né? Não à toa que se sustenta, ainda que haja um pouquinho de debate nisso, que a concussão seria uma forma de extorsão, não sei bem se é essa a palavra, porque o funcionário público pode ser um agente extorsionário, mas, para nós compreendermos aqui, uma extorsão do servidor público. É a hipótese do sujeito que é ameaçado e que depende do cargo, né? E a terceira hipótese, que pode delimitar a rachadinha, é o exemplo da corrupção passiva. Ou seja, eu tenho um acordo prévio entre servidor, entre assessor e parlamentar, né, em que será
como será a forma que o trabalho vai se desenvolver, né? E o acordo e a retribuição por esse acordo espúrio, por esse acordo ilícito, é o sujeito permanecer com parte do salário do assessor, né? Tem um acórdão do TSE, né, que o relator é o ministro Alexandre de Moraes, que é justamente isso. A mesma conduta, cada ministro concluiu de uma forma diferente, né? Para o mesmo enquadramento fático, foi concluído ser concussão, peculato, corrupção passiva, né? Foi o ministro Edson Fachin, o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes. O mesmo, era mesmo, só que foi um caso de uma vereadora do TRE aqui de São Paulo, que foi julgado pelo TRE aqui de São Paulo, né? O ministro Edson Fachin concluiu que havia uma coação dos servidores aos servidores para que eles repassassem parte do salário, e eram servidores não fantasmas. O ministro Luiz Roberto Barroso enfatizou o aspecto patrimonial e disse que, na sua visão, a rachadinha é um eufemismo para desvio de dinheiro público para peculato, e acho que nem faz a diferença se é uma soma global ou se é uma divisão dos valores alocados fixamente a cargos. Em última análise, é o erário que é lesado. Tudo bem, pessoal, que ao fim e ao cabo, chamar de peculato ou chamar de corrupção, a pena é a mesma, 2 a 12 anos, né? Mas o que importa é para nós compreendermos a tipicidade. E o ministro Alexandre de Moraes, ao final, disse que, como há sempre um acordo prévio, né, a rachadinha é uma clara, uma forma ostensiva de corrupção, né? E tanto pode ser responsabilizado o corruptor quanto o corrupto, né? Os dois. Ou seja, tamanha é a dificuldade de nós compreendermos a incidência da lei penal e a tipicidade. E aqui, eu nem estou dizendo da tipicidade no âmbito material. Lesão ao bem jurídico houve. No caso aqui específico, à administração pública, né? Porque são todos crimes contra a administração pública, a regularidade, a moralidade, a efetividade do serviço prestado pela administração pública. Então, houve lesão a bem jurídico e a proteção à administração pública é bem jurídico essencial para que nós consigamos viver em sociedade, né? É naquela vertente de Roxin que teve lesão na dimensão material, teve. Agora, aqui eu estou um passo atrás ainda. A dificuldade aqui é estabelecer a tipicidade formal. Então, isso é o quê? E aí eu preciso analisar os tipos penais e tentar chegar a uma conclusão. Se tem ameaça velada ou se não tem, eu afasto a concussão. Se houve um acordo espúrio de vontades, se não houve, né? Na corrupção ainda ia ter um problema do ato de ofício, que eu acho que daria até para sair. Se teve um acordo espúrio de vontade, né, entre o corruptor e o corrupto, estaria dentro da corrupção. Ou, se não houve ameaça, não houve acordo, mas o sujeito simplesmente se apropriou dos salários ou se apropriou da função do funcionário, né? Desviou, né? Também tem o peculato, a apropriação. Desviou a finalidade da função do assessor, estaria diante do crime de
peculato, né? E se não houve nenhuma retenção de salário, não houve nada, o sujeito recebia o salário bonitinho, né? Não houve nenhuma retenção de salário, mas ele ficava lá para prestar serviço para o parlamentar. Não é crime, né? Seria uma hipótese, gera improbidade administrativa em si, mas em tese, dentro dessa realidade fática, seria uma conduta típica, né? Então, tamanha a dificuldade de nós compreendermos a incidência do direito penal, né? E quando a gente pode afirmar que é crime ou não, né? Tamanha a importância de nós interpretarmos os tipos penais dentro das estruturas dogmáticas trazidas pela doutrina, pela lei, né, e pela jurisprudência, né, que são essas três formas unidas, eu consigo trazer alguma segurança jurídica na aplicação da lei e, acima de tudo, né, o direito penal não pode ficar relegado à sorte, né, a uma sorte interpretativa, né, porque isso causa insegurança jurídica e, queira ou não, desestabiliza qualquer previsibilidade de aplicação justa da lei, né? Eu tenho que ter uma interpretação que seja razoável e uma interpretação que traga alguma segurança. Não pode ser uma interpretação assodada e atabalhoada, né? É naquela ideia de que cada juiz interpreta o crime da forma que lhe aprouver. Não é verdade. E a interpretação penal deve seguir regras, né? A conclusão de se tratar ou não de crime tem regras, né? Que são essas regras dogmáticas que, infelizmente, até pelo acúmulo de serviço, elas acabam sendo deixadas de lado. Mas não, são essas regras dogmáticas, o conceito analítico dogmático de crime é o que traz segurança jurídica e previsibilidade ao final na aplicação da pena. Doutor Patim, eu acho que era isso que eu me propus, 1h40 já, aqui de bate-papo, não sei se esteve a contento, mas, de toda forma, eu me coloco aqui à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer indagação, e, mais uma vez, agradeço muito o convite e me coloco à disposição sempre que necessário. Doutor Ulisses, ou professor Ulisses, mais uma vez, com extrema gratidão, venho aqui registrar mais uma vez nosso agradecimento e nossa admiração. É um tema tão extenso, um tema tão caro, um tema tão aprofundado e novamente o senhor veio ditar aqui com uma clareza na exposição, sem perder esta profundidade necessária e deixar claro a todos que nos assistem que são temas não à toa nós trouxemos aqui o doutor Ulisses para iniciar esta série de palestras e para começar nesta teoria geral, porque, efetivamente, no âmbito eleitoral criminal, nós nos deparamos dia a dia com esta estrutura analítica que é imprescindível para a gente começar um trabalho, né? Não vejo que o Ministério Público, por vezes, nos coloca em situações que nós temos que nos aprofundar do início ao fim, não só em questão de prova, questão de doutrina, para dar a nossa referência no que diz respeito a decisões. Parabéns aí do professor Ulisses pela excepcional palestra. Fiz uma provocação, confesso aqui a todos, e aí peço desculpas ao professor Ulisses, porque foi ontem à noite que durante o Fantástico. Exato. No período Fantástico, eu fiquei pensando, puxa, me veio a rachadinha
justamente para demonstrar toda a dificuldade que a gente tem no enquadramento aqui desta situação, né? Então, parabéns mais uma vez, foi fenomenal aqui na exposição. Vejo aqui já na tela a doutora Denise, que foi aqui que nos apoiou e nos incentivou desde o início nesta jornada. Então, doutora Denise, se quiser falar alguma coisa, por favor, seja bem-vinda. É uma honra tê-la aqui conosco e acompanhando esta palestra. Depois disso, doutora Denise, temos aqui uma indagação que eu vejo no chat, mas passo primeiro a palavra à senhora, se quiser fazer alguma colocação. Sim, Patinho. Em primeiro lugar, bom dia. É um grande prazer conhecer o professor Ulisses, aliás, excelente a palestra. Ele é da minha comarca, lá de Osasco, então agora, quando eu sair da presidência, eu vou retornar, nós vamos nos conhecer pessoalmente, né? Vamos ter um contato maior. Gostaria de agradecer muito. Na verdade, a nossa justiça eleitoral é movida por desafios, né, Patinho? E, com certeza, esse curso vai nos ajudar todos, né, servidores, juízes, a enfrentar esses desafios da área penal, considerando essa excelência dos professores que você nos arranjou, Patinho. Você foi um grande iluminado para que a gente conseguisse fazer esse curso. Eu só dei uma ajuda, não mereço tanto prestígio, você é que merece, né? Então, eu agradeço imensamente, viu, professor Ulisses, a palestra excelente, eu vi desde o início aqui, no início eu não estava nessa área aqui, eu entrei com o nome da minha filha, porque sabe como é, filho pega o computador da mãe, o dele está ruim, muda o nome, quando você vai ver, você está na palestra com outro nome, não me encontravam, eu acabei ficando, mas eu assisti desde o início, e eu agradeço muito pela presidência, o doutor Galizia, de segundas-feiras, ele faz a sessão lá no TJ, então ele não pôde comparecer, mas eu estou aqui para agradecer imensamente, em nome da presidência, a excelente aula. Muito obrigada, Patinho. Passo a palavra para você de volta. Obrigado. Bom, professor Ulisses, aqui temos uma pergunta no chat. Eu vou formulá-la, até esse é o intuito do curso, mas talvez fuja um pouco aqui do nosso tema. Aqui no chat estão perguntando por que o TSE julgou o tema da rachadinha. E aí me parece que já é um tema de competência, tal. Não sei se o senhor aprofundado aí no conhecimento do... Foi recurso, né? Do acórdão, sim. Né? O senhor, se a pessoa que fez a indagação pudesse esclarecer um pouquinho mais, porque, de fato, o TSE vai julgar tudo o que lhe diz respeito em razão da sua competência, né? E a competência hoje também do TSE beira não só os crimes eleitorais, mas os conexos. Os conexos, né? Justamente, este seria um crime conexo a alguma ação eleitoral. Se Sim. pudesse esclarecer mais essa pergunta, vamos ter o prazer de formular. Levo aqui também a conhecimento, professor Ulisses, da equipe da segunda zona eleitoral, está agradecendo demais aqui a sua excelente palestra. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa mais. Estão perguntando aqui se o slide... que eu não lembro o acórdão, não. Mas provavelmente foi algum conexo. Né? Sim, os slides da aula, se o senhor poderia disponibilizar. Para você. Ok, obrigado. Aqui também deve ser o crime conexo. Então, acho que a pessoa que fez. Então, a gente tem que imaginar hoje esta dimensão, né? A justiça eleitoral agora abarca uma série de outros crimes, e são crimes extremamente densos, difíceis, e esta é a razão justamente que nós estamos chamando estrelas aí, como o professor Ulisses, para ditar aí conhecimento, para que a gente possa se aprofundar e ter todo o cuidado e amplitude possível para dar uma boa resposta nestas situações.
Doutor Ulisses, nós estamos, me parece que, encerrando aqui. Peço a licença à doutora Denise para ver se a gente já pode encerrar. Já teve ok? Então, professor Ulisses, eu vou passar a palavra ao senhor, se eu quiser fazer alguma última colocação antes do encerramento, por gentileza. O senhor tem a palavra. Eu quero só agradecer mesmo, viu, doutor Patinho, agradecer a doutora Denise também a oportunidade, dizer que foram 1h40, 1h45 que passaram muito rápido, 1 hora que passou muito rápido. Teriam outros assuntos, obviamente, mas eu tentei fazer um resumo bem grande do que como a gente tem que raciocinar quando a gente se depara com uma conduta humana, que em tese pode ou não ser crime, para que possa ajudar depois no desenvolver do curso. Mas foi uma honra e me coloco à disposição dos alunos pelo e-mail, Teams, etc., qualquer forma de me encontrar. E eu mando mais tarde, quando eu chegar em Osasco, eu mando os slides. Bom, obrigado a todas, obrigado a todos. Dizer que foi uma honra enorme estar aqui hoje. Obrigado mais uma vez, professor Ulisses, pela excelente palestra, pela dedicação de sempre. Aos nossos participantes aqui, nossos agradecimentos também. Doutora Denise, aos nossos funcionários que nos auxiliaram aqui desde logo, a Vanessa e toda a equipe brilhante. Já os convido, inclusive, para quarta-feira, no mesmo horário, 10 horas da manhã, para uma outra palestra. E o doutor Ulisses já está reconvocado, me parece, na semana que vem, voltará aqui para nos brindar com outro tema. Um bom dia a todos, né? Tenham uma excelente semana. Muito obrigado a todos, em especial ao TRE e aos funcionários. Fiquem com Deus. Obrigado, professor. Uma boa semana.